sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos a ti que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar. Olá a todos, vamos dar continuidade à nossa matéria, nossa classe que fala sobre maturidade cristã, crescendo conforme a imagem de Jesus Cristo. Hoje eu não sei se vocês notaram, mas eu estou aqui num lugar diferente gravando, estou aqui na sala da igreja, aqui da congregação. E hoje vamos continuar falando, né, sobre o hábito da oração. Nós já falamos na semana passada, como o hábito da oração é importante, e a primeira coisa que temos que fazer é ter uma atitude correta a respeito da oração, né? Sobre a autenticidade, a questão de ser verdadeiro, sincero, não tentar impressionar as outras pessoas, não tentar impressionar Deus. Então, primeiro é a sua posição no momento da oração, ser sincero e autêntico. Falamos sobre estar concentrado em Deus, orar de forma transparente, né? E entramos no modelo, né? Usando o modelo dado por Jesus Cristo. Como ele diz em Mateus 6, né? Que está aí em Mateus 6 a partir do versículo 9. Então oreis assim. Então Jesus nos deu um modelo de oração. Então a gente está seguindo aqui ele. E a primeira coisa diz o quê? Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Então nós aprendemos semana passada sobre que devemos começar nossas orações com louvor a Deus, expressando louvores a Ele. Então, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome.
E falamos sobre a adoração, que é o louvor dado a Deus pelo que Ele é, né, pelo seu caráter, e a ação de graças, que é agradecimento por tudo aquilo que Ele faz, né? A ação de graça é o louvor a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz em nossas vidas. Falamos sobre começar, né, orando sobre o caráter de Deus, adorando o Senhor, né, o louvor sobre o caráter de Deus, quem Ele é, a sua forma de agir, os seus princípios, os seus valores. Falamos também sobre a segunda parte, que é lembrar-se das promessas dele e lembrar de agradecer ao Senhor. Isso tudo é dentro do momento de adoração, de louvor, que está dentro desse modelo. A segunda parte da oração, do modelo que Jesus Cristo ensina, está aqui, que é versículo 10 em Mateus 6. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então eu me comprometo com os propósitos de Deus. O que é? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitas vezes as pessoas fazem essa oração sem pensar muito. E essa parte da oração fala do governo de Deus, do propósito de Deus. O reino de Deus, ele não está aqui de forma, vamos dizer assim, presente. Jesus, ele não está reinando absoluto aqui na terra. Se Jesus estivesse reinando absoluto, com certeza não haveria injustiças, maldades, perversidade aqui na terra. Ele vai chegar um dia em que ele vai reinar presente aqui, de forma física, de forma visível. Jesus vai reinar. A Bíblia diz que ele vai reinar 1000 anos. Então ele virá, Jesus virá. Quando ele voltar para buscar a sua igreja, a Bíblia fala da segunda vinda de Cristo, e ele virá para reinar. Mas nós oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, quando eu oro, venha o teu reino, no sentido do presente, aqui, que esse reino se manifeste por meio da minha vida, por meio do meu coração, por meio dos corações dos seus filhos, por meio da sua igreja. Então, o reino de Deus agora não é um reino físico, não é um reino territorial. Toda a terra do Senhor mas como ele deu autoridade aos homens, e os homens resolveram pecar, então Satanás tem, vamos dizer assim, autoridade, controle sobre a terra. Por quê? Porque o homem pecou e deu abertura para Satanás. Então Satanás, ele é o príncipe desse mundo, porque o homem recebeu a sua autoridade de Deus. Lembra lá no Éden? Que Deus deu o governo da terra para o homem, e o homem, o que ele fez? Ele pecou, e ele se tornou escravo do diabo, escravo do pecado. E assim o diabo controla o mundo por meio do homem, que o homem se submeteu. Mas Jesus veio para tirar esse controle do diabo. Como? Por meio do homem. Então, como Deus veio para redimir o mundo e os homens por meio de pessoas. Então Jesus veio como homem, para que como homem morrer pelos pecados, como homem vencer a morte e o pecado, para tomar novamente. Aí a Bíblia diz: toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Então Jesus tem toda a autoridade, mas ele está nesse processo de implantação desse reino por meio da igreja. Então nós estamos aqui como se fosse, por isso que a Bíblia diz que nós somos o quê? Nós somos como embaixadores. O embaixador, ele não está na terra dele, não é isso? O embaixador não está no seu país. Então, por que a Bíblia diz que nós somos embaixadores? Nós somos como peregrinos aqui. Porque esse mundo aqui não é o nosso. O nosso mundo, o reino de Deus, ele vai vir. Por isso que Jesus, quando veio e pregou o evangelho, diz: olha,
arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Então ainda não está ainda vigendo ainda, porque o Senhor vai vir e vai acabar definitivamente com Satanás. Enquanto nesse tempo nós somos sacerdotes, somos como peregrinos, como estrangeiros nessa terra. E o que acontece? O reino de Deus, nós representamos o reino de Deus, e onde nós estamos, o reino de Deus está. Como que ele se apresenta? Por meio da cultura, por meio dos nossos hábitos, por meio dos nossos costumes. Nós chegamos, a nossa casa, por exemplo, é uma parte do reino de Deus, porque ali Deus está reinando. Onde Deus está reinando, ali faz parte do reino de Deus. Então, se Deus reina sobre o seu coração, você faz parte do reino de Deus, você está no reino de Deus. Se na sua casa Deus reina, ali está o reino de Deus. Então, o reino dele se apresenta por meio dos costumes, da cultura, do governo de Jesus por meio de nossas vidas. Então, nós temos que nos comprometer com esse reino. Nós temos que nos comprometer que o reino de justiça, de amor, de verdade, de paz, de equidade, de igualdade, juntamente com o governo, cultura, os valores e os hábitos do reino de Deus, venham sobre nós. Então, quando esse reino, esse amor, essa justiça, esses valores, esses hábitos, tudo isso vem sobre nós, ele também é revelado nessa terra. Então, quando eu digo, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então quer dizer que na terra ainda não está acontecendo ainda. Então no céu Deus governa totalmente, Jesus Cristo. E a Bíblia diz, olha que a oração, que seja feita a tua vontade, assim aqui na terra como é feito no céu. Então como é que vem como essa vontade de Deus, esse governo de Deus, esse propósito de Deus acontece aqui na terra como no céu? Por meio de nós. Então quando nós oramos, Senhor, seja feita a tua vontade, é que a justiça do Senhor seja feita, o amor, todos esses valores que eu li, por meio da nossa vida. Por isso que esses valores do reino, essa cultura, esse governo, tem que acontecer na minha e na sua vida, primeiro. Quando eu oro isso, eu estou pedindo, Senhor, venha sobre, o teu reino venha sobre mim, a tua vontade seja feita na minha família, a tua vontade seja feita no meu ministério, na minha igreja, no meu trabalho, a tua vontade seja feita no meu presente, no meu futuro, seja feita na minha cidade, na minha nação, nas autoridades desse país e no mundo. Então quando eu oro, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, é que isso comece na minha vida. Essa cultura, esses valores, esses hábitos, esse governo comece na minha vida e seja espalhado nessa terra por meio da minha vida. Que onde eu e você chegarmos, ali está o reino de Deus. Onde eu e você chegarmos, ali será plantado, pregado a cultura do reino, o governo do reino de Deus. Então, quando nós oramos, essa parte é para que a gente venha estar pedindo isso. A justiça de Deus, o amor de Deus, as misericórdias de Deus, isso tudo faz parte da vontade de Deus. Tudo isso. Então, na nossa oração, a gente vem pedindo isso sobre a nossa vida e vem pedindo isso sobre a terra, sobre as pessoas. A terceira parte da oração fala da provisão, né? Versículo 11. O que diz o versículo 11? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E nós muitas vezes a gente denota, a gente linka muito o pão de cada dia como de comida, né? Como comida. Mas é interessante o pão nosso cotidiano, né? O pão nosso de cada dia, dia a dia, o pão nosso cotidiano. E essa palavra, olha só, abra aí se você tiver com sua Bíblia aberta, abra aí, vá mais à frente, né? Nós estamos em Mateus 6, estamos lendo o 11. Agora, vamos ler o 25, ó, versículo 25. Um pouco mais para frente, ó, versículo 25, ó.
Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como cresceis os lírios. E ele continua. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos. 32. Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É o que Deus está dizendo para a gente. Logo depois, então, a gente entende que quando ele nos ensina a orar o pão nosso de cada dia, ele não está pedindo para a gente ficar se preocupando-se todo dia com o alimento em si, só o alimento. Ele está falando o quê? Provisão. Eu peço a Deus para que supra as minhas necessidades. E ele diz o quê? Não fique ansioso com o que você deve, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque os ímpios é que se preocupam com essas coisas. Então, sobre que necessidades eu devo orar? Todas. Então, esse pão de cada dia cotidiano, mais do que a comida, que ele diz, olha, não fique ansioso, porque pela comida e pela bebida e por vestes. Porque eu sei que vocês precisam dessas coisas. Eu sei que vocês precisam, então não fiquem ansiosos. Então essa questão de dar-nos o pão cotidiano, o pão de cada dia, o pão dia a dia, é todas as necessidades. É o maná, sabe o maná? Jesus diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse isso para Satanás, quando Satanás quis tentá-lo para ele transformar pedra em pão. Ele diz, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando eu oro, Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, essa palavra que me provê o pão, me provê as necessidades emocionais, me provê nas minhas necessidades físicas, me provê nas minhas necessidades espirituais, me provê nas minhas necessidades familiares, nas minhas necessidades, de entendimento. Então a provisão de Deus ela é muito mais abrangente do que só comida. E quando a gente ora, então, essa parte que eu vou orar pela provisão, eu tenho que pedir por todas essas coisas. Senhor, me ajuda, me provê, me sustenta, me dá paciência, me dá longanimidade. Senhor, me dá estratégia, me dá sabedoria. Senhor, se você está precisando de emprego, me ajuda com emprego, supre aqui na minha casa. Porque às vezes não faz nem muito sentido você orar por isso se na sua casa está tendo tranquilidade, está tendo fartura de pão. Muitas vezes você não está precisando de pão, de comida. Você está precisando de Deus por meio da palavra dele. Você está precisando de ajuda emocional, você está precisando de ajuda espiritual, você está precisando de companhia. Então, esse pão nosso de cada dia pode ser qualquer coisa que você necessite. Você tem que estar orando para que Deus supra. Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus é esse pão. Então que não falte Jesus na nossa casa. Que não falte Jesus. Pode faltar qualquer outra coisa, mas que não falte Jesus na nossa casa, na nossa vida, na vida dos nossos cônjuges, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, dos nossos pais, da nossa igreja. Que Jesus não falte, que supra todas as necessidades da nossa vida, nossas famílias. Então, sobre o que necessidades eu devo pedir? Que necessidades? Olha só o que diz aqui na palavra de Deus em Filipenses. E o meu Deus lhes dará tudo o que vocês precisam, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer
por meio de Cristo Jesus. Então Jesus, Ele é o pão que desceu dos céus. Ele é a nossa provisão. Ele vai dar tudo o que precisamos. Tudo. E às vezes aí você pode até ter falta do financeiro, mas Deus não vai deixar você sentir falta. Quando a palavra de Deus diz lá em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o sentido dessa palavra é: o Senhor é meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Porque o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada. Esse é o entendimento. O Senhor é meu pastor, de nada eu sentirei falta, porque Ele me supre tudo. A presença dEle me supre todas as necessidades. Então não é que Deus vai dar tudo que eu peço. Deus é tudo que eu preciso. Jesus é tudo que eu preciso. Jesus é tudo. Então quando Jesus estava com fome lá no deserto, Jesus não pediu o alimento ali, porque ele estava num propósito, mas Deus supriu para ele a força necessária para ele passar por aquela provação, entendeu? Muitas vezes Deus não dá o pão, mas Ele dá a força. Muitas vezes Jesus não dá aquilo que a gente pede, Ele dá o que precisamos. Então muitas vezes a gente precisa de sabedoria, muitas vezes a gente não está olhando, não está enxergando, e Ele dá aquilo que a gente precisa. Então Jesus nos sustenta, Ele dá tudo o que precisamos de acordo com as suas gloriosas riquezas. Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Olha só, a natureza dele é graciosa, é generosa. Não pense, não tenha medo, sabe? Às vezes, não tenha medo de que vai faltar alguma coisa, ou que você tem que se sustentar, tem que vamos dizer assim, se satisfazer com pouco, vamos dizer assim. Não é que Deus não queira dar e não tenha, é porque Deus vai dar para você o que você precisa, e não vai dar o que você não precisa. Ele não vai dar o que vai te fazer pecar, Ele não quer te dar. Muitas vezes você vai pedir, você vai atrás e vai ter aquilo que não é para você ter, mas vindo do Senhor, Ele dá aquilo que é bom para a gente. Então muitas vezes você pede certas coisas e você vai atrás, entendeu? Mas não é Deus que está te dando, porque Deus quer te dar aquilo que vai te abençoar. Então Deus não se Ele não poupou o próprio Filho dele, como é que Ele vai negar alguma coisa para a gente? Ele não nega nada, só que Ele nos ama, Ele é um bom Pai, entendeu? Ele não dá coisa para a gente se prejudicar. Seja específico. Nada tendes porque não pedis. O segredo da resposta é ser específico. Escreva seus pedidos. A Bíblia nos dá a garantia em promessa. Então espere a resposta de Deus. Então Deus diz: quando nós pedimos segundo a sua vontade, Ele vai nos dar todas as coisas. Não tens porque não pedis, e não receber porque pedis mal, para gastar em seus deleites, diz lá em Tiago nesse texto. Então seja específico e peça segundo a vontade de Deus. Peça segundo a vontade de Deus e seja específico. Não faça pedidos genéricos. Se você, por exemplo, quer a salvação de alguém, Senhor, salva toda essa cidade. Irmãos, você tem que ser específico. Se você tem alguém nesse bairro, eu sei que a gente pede: Senhor, nós queremos a conversão de todas as pessoas desse bairro, dessa cidade, enfim. Você pode orar, você pode dizer que isso é seu sentimento, assim como é meu sentimento, assim como o sentimento de Deus é que ninguém se perca. Mas se você quer algo de Deus mesmo, você tem que ser específico. Eu quero, Senhor, abre os olhos de fulano, a salvação de Beltrano. Senhor, eu preciso disso aqui. Eu preciso dessa resposta, eu preciso dessa necessidade desse item aqui. Seja específico. Seja específico. Que dentro dos propósitos de Deus Ele vai suprir tudo aquilo que for da vontade dEle. E se não é da vontade dEle, é melhor que Ele não dê.
Se não é da vontade de Deus, é melhor que a gente não receba, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Amém, irmãos? Deus abençoe, que Ele nos supra todas as necessidades e que a gente entenda o que é melhor para a gente. A gente entenda, a gente possa perceber dentro dessa vontade de Deus o que Deus está nos direcionando para a gente pedir, o que Deus está nos direcionando para a gente valorizar, o que Deus está nos direcionando para a gente focar. Então que o Senhor possa nos ajudar aqui a aguardar, a clamar pelo reino, pelo propósito, pelo governo do Senhor por meio de nossas vidas, e que possamos ter todas as nossas necessidades supridas pelo nosso Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar sua casa, sua família, que possamos a cada dia melhorar as nossas orações, sermos mais específicos, detalhistas, possamos honrar e glorificar o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus bendito, venha a nós o teu reino, como oramos agora. Seja feita a tua vontade, Deus. Nos muda, Deus. Seja feita a tua vontade primeiro na minha vida, Senhor. Transforma o meu coração, a minha mente. Ajuda, Deus bendito, que eu te honre por meio da minha vida. Abençoa a tua igreja, os meus irmãos, que cada um de nós possa ser o representante do teu reino onde quer que esteja, e que possamos te honrar, Senhor, que possamos ser bons representantes, que as pessoas possam olhar, ver as nossas vidas e te glorificar. Então que o teu reino, a tua cultura, os teus propósitos venham sobre nós e por meio de nós, e que Deus, tu venha suprir as nossas necessidades e nos ajuda a querer conforme o teu querer, nos ajuda a querer o que tu queres para nós. Não deixa, Deus bendito, a gente está desejando e buscando coisas, Deus, que não são da tua vontade. Não deixa, Deus. Transforma o nosso coração, transforma o nosso querer, transforma os nossos sentimentos, nossos desejos, que seja conforme os teus desejos, a tua vontade. E assim, Deus, tu suprirá, e assim será uma bênção para as nossas vidas. Abençoa a tua igreja, abençoa os irmãos, nos ajuda a atravessar esse momento de crise, que possamos sair maiores e melhores. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus.